Paz seja convosco, meus irmãos. Como que vocês estão? É com muita alegria que iniciamos nessa noite a nossa célula Geração Gileade, da nossa Igreja Evangélica Quadrangular, Alpes Portal da cidade de Cajamar, ministério da pastora Neide e do pastor Edson. Tudo bem com vocês? Vamos consagrar esta célula, este nosso momento ao Senhor? Vamos? Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, entramos mais uma vez em Tua presença, Senhor, para Te pedir misericórdia, Senhor, para Te pedir perdão sobre os nossos pecados, porque somos falhos, Senhor, mas tende misericórdia de nós, Senhor. Vem nesta noite trazer do Teu avivamento, Teu poder sobre esta célula, sobre nossas vidas, nossos lares, sobre a vida de todos, Senhor, que estiver assistindo, estiver acompanhando, que vai assistir e acompanhar. Vem impactar, vem nos usar na Tua misericórdia, Senhor, porque se o Senhor não usar, de nada fazemos, Senhor. Vem nos ensinar, Espírito Santo, tenha liberdade, seja bem-vindo, recebe como um aroma suave, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, na certeza da resposta, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, meus amados, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor Jesus? Louve conosco. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a terra. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor e nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, e só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Santo, santo és o Senhor.
navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Glória a Deus, santo, santo és o Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como um fogo. Glória a Deus, santo, santo és o Senhor. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Para a glória do Senhor eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu clamor. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei. Glória a Deus, santo, santo és o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados. Novamente, Pai seja convosco. Sejam todos bem-vindos a esta live. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês por esse tempo que vocês estão empenhando, né, nesse momento para ouvir a palavra de Deus. E como a nossa pastora fala, a pastora Neide, Deus não fica devendo nada a ninguém. Pode ter certeza que vocês serão recompensados por esse momento, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então pode ter certeza que a sua fé estará sendo alimentada, está sendo acrescentada, né? Então vamos para a nossa... O tema de hoje é o seguinte, há um sim de Deus para a sua vida. Que tema lindo, né? Que tema lindo, meus irmãos. Um tema também, né? Tô pedindo aqui silêncio. Sabe como é que é, né? Em casa que tem crianças. Então, o que acontece? Esse tema, há um sim de Deus para a sua vida. Bem, você já parou para meditar quando a gente pensa assim, há um sim de Deus para a minha vida, glória a Deus. Isso parece até o quê? Que todas as minhas orações eu terei um sim, né? Para todas elas. Mas esse há um sim de Deus para a minha vida não quer dizer isso. Quer dizer que no momento certo, aquilo que você tem pedido, se for da vontade de Deus, tão somente espera que você vai receber o teu sonhado sim.
tá? Muitas vezes aí você pode dizer, bom, eu acho que esse sim não é pra mim, há muito tempo eu tô esperando, há muito tempo eu tô orando a Deus e até hoje eu não recebi, desde, né, já tem algumas semanas pra cá que a gente tem falado em vitórias, de preparar o hino da vitória. Você talvez pense, nossa, eu tô passando tanta prova que acho que não é pra mim, tá falando com outras pessoas, eu faço um pouquinho à parte, é pra algumas pessoas, mas eu quero dizer, não, é pra você. É pra você que está dizendo aí isso. É pra você que talvez esteja achando que é pra outras pessoas. Ei, não é pra outras pessoas, é pra você que está aí ouvindo, é pra todos vocês que estão aí ouvindo. O tempo de cantar está chegando na sua vida e pela fé ele já chegou, ele já está acontecendo no mundo espiritual. É questão de pouco tempo ele acontecer no mundo físico, para que os teus olhos físicos possam ver, mas já contemple através dos teus olhos espirituais, já contemple pela fé no Senhor Jesus a tua vitória, porque o sim de Deus já está chegando para você. O sim de Deus, ele já chegou na tua vida. É questão de pouco tempo você vê ele no plano físico, é questão de pouco tempo, porque no mundo espiritual ele já aconteceu. Você crê nisso? Você crê nisso? Pois creia, tome posse dessa palavra, porque é para você sim, é para mim e é para você. E aqui fala, lá em 2 Coríntios, né, no capítulo 1, versículo 20, fala o seguinte: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Lá em Apocalipse 3,14, também fala, né, que por ele, né, ele é o sim, e ele é o nosso amém. Lá em Apocalipse, né, é deixado isso. O Senhor é o nosso sim, é o nosso amém. Mas eu quero dizer para você o seguinte, eu estava meditando nisso aqui, eu estava meditando nessa palavra hoje, né? E ouvindo um homem de Deus que falava o seguinte, que eu estava perguntando ao Senhor, meu Deus, o que eu vou falar nisso, né? Meu Deus, eu fiquei meio perdida, assim, achei um pouco, assim, sobre o que eu ia falar. Então eu estava perdida sobre o que falar, e Deus começou a ministrar o meu coração. E eu ouvi um homem de Deus e ele estava falando o seguinte, ele falando sobre Jó. Né? Como todos nós sabemos, Jó é um homem temente a Deus. Jó é um homem reto que se desviava do mal. Jó, onde fala que era um homem que ele pode-se dizer o homem mais rico da metade do mundo naquela época. E ele tinha essa comunhão com Deus. E no entanto, o Senhor permitiu o diabo tocar nele, só não podia tocar na alma dele, mas permitiu tocar na vida dele. Aí você se pergunta, poxa vida, será que Deus não vai permitir isso que aconteceu com Jó, comigo? Poxa vida, isso e aquilo. E Deus falou o seguinte ao meu coração. Essa questão, como que fala na palavra de Deus, que ele tem um sim pra gente, é aquela coisa, liberdade é questão de responsabilidade. Muita gente quer ser livre, mas esquece que a liberdade, ela vem junto com ela a responsabilidade. Você sabia disso? Você já parou para analisar do peso da liberdade? É a mesma coisa. O sim, Deus pode dar para você, mas ele também, a depender da sua vida, ele pode dar para o teu acusador. É forte isso, né? Questão de se analisar. Pois bem, eu vou te explicar. Se Jesus é o nosso advogado, sempre nós estamos diante de quê? No momento, diante de um trono. Deus, né, o nosso juiz, a gente está diante do trono e Jesus é o nosso advogado. E o que a gente sempre fala? E o diabo é o nosso acusador. Bom, se existe um advogado, é porque existe um acusador, que nós já sabemos que é o advogado. Então isso quer dizer o quê? Que há momentos que o diabo leva um sim. E como que ele leva um sim? Bem, ele leva um sim quando existe uma legalidade na nossa vida. Quando existe uma legalidade na minha vida, quando eu estou em pecado, quando eu estou dando uma brecha para o inimigo, o diabo é o primeiro a ir diante do trono e dizer, olha,
essa pessoa, ela tá me dando brecha. Olha, eu posso tocar porque lá na tua palavra fala isso. Então eu posso tocar, eu tenho liberdade. Então o que acontece? Ele recebe um sim. Por quê? Porque Deus é aquele que fala que ele zela pelo cumprimento da palavra. Porque ele é Deus de princípios. Porque ele não vai de contra a palavra dele. Porque a palavra dele precisa ser cumprida. Porque ele não é homem para que minta. E tudo que está aqui é verdade. Tudo que está aqui ele se cumpre. Olha a vida do povo de Israel quando andava afastado de Deus. O que acontecia? Tudo que Deus tinha dito através de Moisés, né, acontecia de positivo quando andava na presença de Deus e de negativo quando andava fora da presença de Deus. Ou seja, quando eles andavam na presença, quem recebia o sim era o povo de Israel. Mas quando eles andavam fora da presença, quem recebia o não? O sim. Quem você acha? Voltando para Jó, Deus me trouxe a seguinte situação. Por que o diabo recebeu um sim para poder tocar no corpo de Jó, em tudo que ele tinha? Por quê, meus amados? Porque o próprio Jó declara: aquilo que eu temia me aconteceu. Então Jó fazia tudo aquilo, fazia todas aquelas coisas, aqueles sacrifícios, aquela vida com Deus. Mas Jó, ele temia que um mal acontecesse, sobreviesse sobre a família dele. Então o que aconteceu? Porque se a Bíblia diz: o que eu temo eu atraio, ele deu legalidade. Ele deu a legalidade, ele deu uma brecha, o diabo viu aquela brecha, ele foi até Deus, porque ele sabia que Deus ia permitir, ia dar o sim para ele, porque ele tinha uma brecha, uma legalidade na vida dele. Porque se ele não tivesse nenhuma brecha, nenhuma legalidade, Deus não poderia dar o sim dele para o diabo tocar na vida dele. Por quê? Porque Deus não vai de contra a palavra dele, porque Deus não vai de contra o que ele escreveu. Se ele é Deus que zela pelo cumprimento, se ele é Deus de princípios, se ele é Deus de justiça, jamais ele iria tocar se não houvesse uma legalidade, porque até o próprio diabo não ia conseguir entrar naquele corpo para destruir o que era dele, porque ele não ia achar brecha, não ia ter mal que atraísse. Porque o diabo, para entrar no corpo, para fazer algo, ele precisa de uma legalidade, ele precisa de uma brecha. E ele apenas espera, não é uma brechona, é uma brechinha. É algo que até o meu pastor, o pastor Edson, através do áudio dele, eu meditando umas 3 vezes, eu ouvi o áudio dele, porque como todos os áudios que ele manda é muito forte. E ele falava... pra gente vigiar, né? Pra gente se autoanalisar, né? Porque o inimigo das nossas vidas, o inimigo, o acusador, gente, ele não é um que fica zombando dele, ele não é um capiroto que o povo fica dando risada, zombando, né? Que é o que ele gosta, né? O que acontece? O inimigo, o acusador, quando a gente está na guerra, em livros de estratégias como a arte da guerra, eles, para você conhecer o seu inimigo, você tem que estudar o inimigo e você tem que respeitar o seu inimigo. Numa guerra, você tem que respeitar o seu inimigo. Você tem que saber, bom, o meu inimigo, ele é poderoso, né? Ele não é besta. Ele não é de ficar brincando com o diabo, né? Ele não é besta. Ele não é bobo. E ele tem poder. Só não tem poder o poder de Deus. Ele não é mais poderoso que Deus. Ele não se equivale a Deus, mas ele tem poder. Eu não posso desprezar esse detalhe fundamental, que ele tem poder. Se ele tem poder, né? Então eu tenho que me resguardar. Eu tenho que viver conforme a palavra de Deus para não dar brecha para o diabo. Para quando ele for perante a Deus, Deus dizer para ele: Jesus, o nosso advogado, não, Satanás, você não pode tocar nessa vida. Ele não tem brecha, ele tem andado na minha presença, ele não te dá ousadia, Satanás. Arreda daqui, Satanás, porque eu não te dou ousadia, ele não te dá ousadia, ele anda na minha presença. Mas se você tiver brecha, se você tiver com algum pecado que ninguém sabe, mas você e Deus sabe, ali, por mais que seja aquela raposinha, por mais que seja pequenininho, um pecado não confessado, porque nós pecamos, falhamos a todo momento, mas apressemos em pedir perdão, em confessar, em reconhecer, em pedir perdão e abandonar. Aí você corta rapidamente a brecha com Satanás. Mas se você deixar o sol
né, como a Bíblia fala sobre a ira, se você for dormir com aquele pecado, se você não rapidamente reconhecer e consertar, você deixar o sol se pôr sobre o teu pecado, meus amados, enquanto você está dormindo, o diabo está maquinando, você dorme, mas a palavra de Deus diz que o nosso inimigo, ele não dorme. Enquanto a gente está dormindo, o diabo está arquitetando contra a nossa vida, e se a gente estiver com legalidade para ele, então, né, só nos resta o cuidado, a advertência, né, corrermos na madrugada e nos consertarmos. É por isso, se o diabo não tivesse, quando a gente dorme arquitetando, o Senhor não diria para a gente que enquanto a gente dorme, ele vela o nosso sono. Se ele fala que a gente pode dormir em paz e segurança, que aquele que tem o Senhor, que tem a mente tranquila, ele deita e dorme em paz e segurança, porque ele sabe que ele não tem brecha com o inimigo, que ele não sabe que ele não tem abertura para o diabo. Então o que acontece? Ele tem paz ao dormir, ele tem tranquilidade. Aquele que está perturbado, o que acontece? Ele não tem paz. O grande alívio todo aquele que se vem para Jesus, que se arrepende, confessa seus pecados e abandona, o que acontece? É a primeira coisa, que é a principal, primordial que alguém fala é o quê? Hoje eu tenho paz. Hoje eu posso deitar minha cabeça num travesseiro e dormir em paz, em segurança, porque hoje eu consigo. Eu confio que quando eu estiver dormindo, Deus estará me guardando. Por que acontece tanta gente que sofre de ataques noturnos quando está dormindo, que sofre o diabo, né, ali atacando? Por quê, meus amados? Porque ela tem uma brecha. Porque ela tem uma brecha, e a brecha é a destruição do ser humano. Então corra hoje para receber o sim de Deus, corra hoje para se organizar sua vida, abandonar o pecado, confessar os seus pecados, arrepender e abandonar. Corra hoje, porque enquanto há vida, há esperança. O Senhor tão somente te espera. O Senhor deseja dizer apenas sim para você e não para o que o diabo apresenta sobre a tua vida, porque o Senhor não se agrada disso, porque Ele é Pai, meus amados, Ele é Pai. Se nós que somos maus, a nossa natureza pecaminosa, né, adâmica, se a nossa natureza é assim, má, se a gente sabe dar o que é bom para o nosso filho, né, ele pede um pão, a gente dá pão, a gente não dá outra coisa. E imagine Deus, que é perfeito, que tem um amor perfeito de pai. Você acha que ele se alegra quando o diabo tem algo e que ele tem que dizer sim, porque ele é justo, ele é verdadeiro? Ele não vai dizer, não, diabo, não vou dizer sim pra você. Ah, mas ele é o meu queridinho, não importa o que ele tá fazendo, ele tá no pecado, mas ele não vou dizer sim pra você. Eu vou passar a mão na cabeça dele. Ele não passou a mão na cabeça de Jó. Imagine de mim e de você, meus amados, porque ele é justo. Ele é justo. Ele é justo, meus amados. O Senhor, Ele é justo. Ele é justo. E aqui, esse sim, é maravilhoso receber o sim de Deus. Então nos apressemos em confessarmos os nossos pecados, em abandoná-lo. Até porque, não só para isso, porque a gente não sabe quando o Senhor vai voltar para as nossas vidas, não é verdade? A gente não sabe, não é somente quando Ele vai voltar para arrebatar, levar os seus, a gente não sabe também quando que Ele vai voltar para mim em específico, para você em específico, não é verdade? A gente tem o hábito de procrastinar, deixar as coisas para amanhã, para depois, mas será que vai existir o amanhã para mim? Será que vai existir o amanhã para você, meu amado? Será? Apresse-te hoje, assim quando terminar esta live. Então somente apresse-te, meus amados, em fazer o que tem que ser feito hoje. Não deixe para depois. Talvez a tua vida está toda enrolada, está toda desorganizada. Talvez você não está conseguindo o sim de Deus tão somente por causa da tua procrastinação, por causa da tua bagunça, teu hábito de deixar tudo para depois, tudo. Ah, daqui a pouco eu posso fazer, eu vou assistir um pouquinho essa TV aqui. Ah, daqui a pouco eu faço porque eu tô cansado, porque eu chego do trabalho, uma vida corrida. Hoje foi tão corrido na faxina, eu tô cansada. Não,
cansada mesmo, cansado mesmo, dobre o teu joelho, porque o Espírito Santo que intercede por nós, por gemidos inexprimíveis, vai interceder por você, porque nem eu, nem você, ninguém sabemos como convém, como de fato é que devemos orar, mas o Espírito Santo, ele vem rapidamente, intercede por nós. Apreciemos enquanto temos o Espírito Santo nesta terra para interceder por mim e por ti, meus amados. Apreciemos enquanto há tempo para que o sim de Deus, o tão sonhado sim do Senhor, chegue na minha vida, chegue na tua vida. Talvez você diga assim: ah, Mila, mas eu não estou em pecado, eu todo dia estou procurando fazer uma autoanálise, isso e aquilo, e a minha vida está só misericórdia, é uma luta, é uma guerra. Eu te digo o seguinte, meus amados, enquanto há vida, enquanto houver vida, vai haver luta, porque o inimigo das nossas almas, ele não descansa. E principalmente quando a gente entrega a nossa vida a Deus, a gente esquece de um pequeno e fundamental detalhe. Se a gente entregou a vida a Deus, quer dizer que a nossa vida não pertence mais a gente, não é? E por que a gente tem querer de dizer, não, vai ser assim, vai ser assado, eu quero assim, quando não acontece do seu jeito, fica, poxa vida, Deus, tá vendo aí? Deus, por que o Senhor não me respondeu? Eu digo isso porque muitas vezes comigo é assim, meus amados, eu tô aprendendo, porque o negócio é estreito, eu tô aprendendo, não é fácil, mas cada dia eu procuro aprender, cada dia eu procuro me aquebrantar, cada dia eu procuro matar a minha carne, cada dia eu procuro me engolir seco, sabe, para fazer a vontade de Deus, e ali eu vejo que é melhor. Ali, quando eu deixo de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus, nossa, depois eu tô tanto glória por não ter feito a minha vontade, porque depois que passa, que eu vejo que realmente, meu Deus, se tivesse sido do meu jeito, eu ia quebrar a minha cara. E glória a Deus que não foi do meu jeito, foi do teu jeito. Então, meus amados, lembre-se, quando você entrega a sua vida para Deus, a sua vida não pertence mais a você. A sua vida pertence a Deus. Não é como as pessoas que vivem sem como se não tivesse Deus. Não é como as pessoas que vivem no mundo, né? Pertencendo às coisas do mundo, querendo que as coisas sejam do jeito deles, querendo a luxúria, né? O pecado da luxúria, não. Você vive para Deus, você está no mundo, mas você não pertence a este mundo. Você apenas está no mundo, mas a tua vida pertence a Deus. Então, meus amados, aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a ter fé no plano de Deus. Aprenda a crer que Deus está no controle da tua vida, por mais que esteja parecendo, meu Deus, eu oro, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo, e olha que guerra, que luta, mas confia, tua vida não está nas mãos de Deus? Você já se autoanalisou, já pediu perdão dos seus pecados, você não se afasta do mal, então confia, tudo isso é para você aprender. Porque se eu pegar a minha bênção sem eu estar preparada, aquela bênção não vai ser bênção na minha vida, só vai trazer dores. Por quê? Porque eu não vou estar preparada. Porque quando eu pegar, é aquela coisa, eu não vou saber como lidar, como manejar, e vou ter que quebrar minha cabeça, vou ter dificuldade, é capaz até de eu entregar de mão beijada para outra pessoa, dizendo, não, toma isso aqui, porque eu achava que era tão bom, mas quando eu peguei, misericórdia, eu quero me livrar. Por quê? Porque você não estava pronto, porque você não estava preparado. Mas Deus, quando dá algo, como é que a gente fala? Aceita, porque Deus já te preparou, te capacitou antes. Então, sempre antes de Deus te dar alguma coisa, Ele vai te preparar. Então, isso tudo que você está passando, apenas entenda que é uma preparação para a tua bênção. Apenas entenda que Deus está no controle, tenha fé no plano de Deus para a tua vida. Apenas olhe além do processo. Olhe para a vitória que você tem orado, que você tem jejuado, pago o preço. Olhe para ela e confia que Deus, no momento certo, vai responder, vai te dar o sim. Mas esse processo é preciso passar. Não fique achando, ai, Deus esqueceu de mim. Não, Ele está no controle, meu amado. Ele é Deus, Ele não é homem. Ele não é homem para que minta. Não esqueça, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe tudo.
Confia no Senhor Jesus. Ele está no controle da tua vida, Ele está no controle. Eu quero dar um breve testemunho, aproveitar esse momento, a palavra ainda está acontecendo, tá? Só vou dar abrir um parênteses para contar esse testemunho, para você entender. Na semana passada, meu filho, ele estava novamente a garganta inflamada. E só quem sabe, quem convive, sabe como é essa garganta inflamada dele. É uma garganta que ele fica até com olheiras, ele fica muito acabado. E ele tem que tomar amoxicilina, né, com clavulanato e ainda bezetacil. E nessa pandemia ele teve 4 vezes isso. Pensa aí, 4 vezes, né? 2 dessas vezes teve que tomar amoxicilina, né, junto com clavulanato e ainda a bezetacil. Nas outras 2 vezes só foi o antibiótico. Pensa, e ainda ficou ruim. Isso por 12 dias, não é 7 dias. Ele tem que tomar 12 dias, às vezes o médico manda 13 dias. Pense a situação que a gente passa, o bichinho tomando remédio de 8 em 8 horas ainda. Então, quando aconteceu na semana passada, menos de um mês depois, eu disse, meu Deus, e ele ficou muito rápido acabado. Assim que ele inflamou a garganta, ele automaticamente ele já ficou acabado. Já ficou com olheiras profundas, já ficou aquela coisa só deitado, né? E reclamando de dor de cabeça, dor disso. Então eu fiquei acabada, né? Arrasada. E ele chorando, se acabando, que não queria ir de novo tomar bezetacil e antibiótico. E tanto eu como meu marido, né? O irmão dele, todos nós ficamos assim, vendo a situação dele. Então eu fiz o seguinte, isso na segunda para terça-feira. Então a gente foi orar. Primeira coisa, 3 ensinamentos disso eu recebi do Senhor. A primeira coisa, sempre precisamos de ajuda. Sempre, se você tem o seu cônjuge do lado, ore para os seus filhos. Tenha o hábito de orar com o seu cônjuge. A Mila, ele ainda não é cristão, ela ainda não é cristã. Mas se ela teme a Deus, chame ela para orar. Chame essa pessoa, bora dobrar aqui as mãos. Apenas, se não quer orar, me dá apenas a tua mão, vamos orar. E aí a primeira coisa que eu vi, eu e o meu marido, a gente junto, de mãos dadas, a gente orou por ele, fizemos as declarações, eu pedi à pastora as declarações baseadas em Salmos 16 e Efésios, e ela prontamente e amorosamente me mandou. E a gente começou a fazer as declarações, pediu para ele repetir à noite, de manhã. E eu quero lhe dizer que mas aí chegou isso, eu fiz a oração com meu marido, declaramos na terça-feira, na madrugada de segunda para terça, declaramos, eu estou correndo para terminar. Quando chegou na terça-feira, acordou pior, a garganta mais inchada, com aquela secreção, né? Não precisa descrever, bastante. Meu Deus! Aí foi o dia que eu me entreguei às emoções. Amados, continua crendo. Porque eu percebi que quanto a vitória está perto, quando a gente faz oração, o negócio piora. É aquela coisa que eu falei na semana passada, aquela comparação que eu fiz com o corredor, aquele que está correndo nas Olimpíadas, né? Aquele atleta, ele sai da largada, ele sai alegre, correndo, tô cheio de gás, o sol é uma alegria, é tudo oba-oba, maravilha, tô focado, mas quando tá perto, os segundos finais, misericórdia, o sol, a água, tudo não presta, tudo piora, ele não tem força, é uma luta contra ele mesmo, já não é nem mais contra os oponentes, os competidores, é contra ele mesmo, meus amados, e assim foi comigo. Nesse momento, a luta foi contra mim mesma. Eu orei com meu marido. O primeiro momento foi orar com meu marido junto, orei com meu marido, mas aí quando eu vi o negócio piorar, ao invés de eu continuar crendo no processo, crendo o que foi que eu fiz, eu dei vazão às minhas emoções. Então foi um dia que eu fiquei acabada, depressiva. Nesse dia eu me entreguei às emoções e fiquei o dia todo mal. E aí quando eu estava deitada, o Senhor, de tarde, meu filho, meu enteado e o meu marido são uma bênção, que me ajudaram fazendo tudo dentro de casa. Eu glorifico a Deus pela vida deles. Então eu estava acabada, não queria nem fazer nada. Então, meus amados, quando eu estava à tarde, o Senhor me falou, vamos para a palavra? Eu disse, não, Deus, eu não quero saber de palavra. Não, Deus, eu não quero saber. Ele, vamos para a palavra? E aí,
Eu disse, não quero saber. Ele, eu tô te estendendo a mão. Eu disse, não, Deus, eu não vou segurar, porque eu já tô cansada, 4 vezes, e aquele blá, 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 aqui, né? Então, o que aconteceu? Ele me lembrou de algo da minha adolescência. Não sei se vocês lembram de uma banana split, coisa antiga, mas tudo bem. Uma banana split, que a gente ia lá pro mar, e ele levava pro fundo do mar e jogava todo mundo, né, nas águas. E aí, quando jogava, tinha um peso da água pra sair, o peso do negócio lá. Todo mundo já tinha levantado, tinha subido na tal da banana split, e eu era a única que não estava conseguindo, era um peso, e eu não conseguia, e eu queria dizer pro homem, vai, que eu vou nadando, me deixa aqui nesse fundo, eu vou nadando, que eu já tá com vergonha. E aí ele estendeu a mão e disse, vem. E aí eu olhei pra cara dele e segurei naquela mão, e aí eu subi. E aí Deus me trouxe isso lá do fundo do baú, e me disse, eu sou esse que estende a tua mão. A mão pra você e digo, vem. E aí eu aceitei pegar nessa mão, e aí foi onde eu meditei em Ageu, né, em todo o capítulo de Ageu, capítulo 1 e 2 só tem esses 2 capítulos, e aí Deus falou profundamente comigo, e ali eu entendi. E aí eu decidi, mesmo com meu filho acabado, nada mudou ao meu redor, meus amados. Nada mudou ao meu redor. O que mudou foi dentro de mim. Quando eu decidi acreditar que Deus estava no controle. E aí eu comecei a partir daí dizer, Deus está no controle. Não importa, não importa. Mesmo que eu tenha que novamente levar para o hospital, mesmo que novamente eu tenha que levar ele, não importa. Deus está no controle. Eu decido confiar no Senhor, que Ele está no controle. Eu vou confiar. E eu comecei a profetizar para mim mesma. Amados, tem momentos que você tem que profetizar é para você mesmo. Tem momentos que você tem que evangelizar é para você mesmo. Porque nós somos os nossos maiores impedimentos de alcançar as bênçãos de Deus na nossa vida. Porque o diabo, no nome de Jesus, ele sai. Tá entendendo? No nome de Jesus, ele sai. Ele tem que sair. Mas nós, é uma luta. Por isso que Davi, ele profetizava. Porque te abate a minha alma. É como se ele estivesse evangelizando para ele mesmo. Para ele mesmo. Davi, ele profetizava. Porque te abates minha alma. Ó minha alma, confia no Senhor. Ele sabia o Deus, ele estava profetizando para ele mesmo. Tem momentos que a gente tem que profetizar para nós mesmos, não é para o nosso redor, não é para a situação também, mas é para nós mesmos. Então, quando eu profetizei para mim, eu confiei no Senhor e passei esse momento todo profetizando, determinando, Deus está no controle. E eu falava, e o pessoal aqui já está acostumado, que eu falo mesmo, falo comigo mesmo, Deus está no controle, Deus está no controle. Em nome de Jesus, Deus está no controle. Comecei a decidir confiar. A gente decide, é que nem perdão, eu libero perdão sem sentir. Quando eu libero e decido, aí eu começo a ver o retorno. Mas primeiro, em meio à dor, em meio a não ver nada, em meio àquela nuvem, primeiro eu tenho que decidir confiar para que ela depois saia. Então eu decidi confiar. No dia seguinte, gente, em menos de 24 horas, o que demorava com antibiótico forte, clavulanato e bezetacil, que demorava 5 dias para fazer efeito, 5 dias, somente com paracetamol, que também não fazia efeito. Eu tinha que dar um remédio forte, ainda de 4 em 4 horas para a febre alta passar. Deus, ele fez em menos de 24 horas. O dia seguinte, essa menina acordou com a garganta, do outro lado, sem a secreção, e aqui, sem já, só tinha um rasquinho assim de secreção. No final do dia, não tinha mais nada, apenas estava inchado. No dia seguinte, já tinha voltado ao normal. No outro dia, Deus, em menos de 24 horas, tirou o que o remédio saía em 5 dias, remédio forte. Ele voltou uma criança assim, normal. Gente, é inexplicável. É inexplicável. Falando assim é até difícil, né? Ter uma noção da situação. E Deus, ele fez isso. Ele fez. Então, o que eu quero dizer, houve o sim para mim. Mas para que o sim houvesse de Deus na minha vida, eu primeiro precisei decidir crer. Decidi crer que ele estava no controle. Decidi crer pela fé que a minha vida estava na mão dele. Se a minha vida estava na mão dele, então ele estava no controle do que estava acontecendo com meu filho. Se a vida da minha família e do meu filho estava na mão dele, como eu entreguei desde o meu ventre e reafirmei quando ele nasceu, é porque ele estava no controle daquela situação. Tem coisas que são mistério. Ah, mas por que? Não sei por que aconteceu, não sei.
Mas eu sei que Deus está no controle de tudo na minha vida. Assim eu quero dizer que Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle de tudo na sua vida. Então somente decida hoje confiar nas mãos dele, confiar. Não preciso ver. Fé não é para ver com os olhos físicos, é para ver com os olhos espirituais. Fé é trazer a existência neste mundo que ainda não existe. É trazer a existência, é chamar o céu para a minha vida. É chamar o céu, é chamar a existência, porque o nosso Deus é Deus que traz à existência o que ainda não existe. Você está entendendo? E assim eu profetizo sobre a sua vida, que a partir de hoje você decida crer neste Deus maravilhoso, que a partir de hoje você decida confiar 100% no agir dele, que a partir de hoje você pare de primeiro querer ver, que nem Tomé, para depois acreditar, não, que a partir de hoje você comece primeiro a confiar, acreditar sem ver, em meio a tudo nublado, para que essa nuvem seja dissipada na tua vida. Que Deus desperte a fé em ti, no nome de Jesus. E eu quero dizer que o Senhor, para finalizar, que o Senhor é uma declaração. Declare comigo: Senhor, se quiser me usar, estou me tornando disponível para ti. Estou pronto para o sim do céu. Diga para Deus: Senhor, estou pronto para ti, me usa, entrego a minha vida, reafirme a tua vida nas mãos de Deus, reafirme o Senhor Deus na tua vida, meus amados, reafirme no nome de Jesus. Vamos fazer a nossa oração final, vamos? Ore comigo no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, Senhor, pela fé unimos, Senhor, as nossas mãos neste momento, Senhor, para clamar o céu, meu Deus, o teu céu sobre nossas vidas, para clamar o grande despertar sobre a vida deste povo que tem acompanhado esta célula, que tem assistido, que vai assistir, para clamar o despertar, o avivamento do Espírito Santo. Ah, Pai, eu não sei o que eles estão passando, mas Tu sabes, Senhor. Traz agora, meu Deus, a decisão deles, o arder no coração deles de decidir entregar tudo, de viver verdadeiramente pela fé, não pelo que os olhos veem, confiando 100% em Ti. Espírito Santo, desperta esta fé em nós, desperta esta fé, desperta este amor profundo por Ti, Senhor, este amor de filho, este reconhecimento, esta paternidade. Se tem alguém que está órfão, porque ele se acha, meu Deus, imerecedor do Teu amor, desperta agora esta paternidade Tua na vida dele, Senhor. Desperta agora, Senhor, este amor profundo, faz ele sentir o Teu amor, faz ele ver que o Senhor o ama, aquele amado. Desperta, Senhor, aquele que dorme, Senhor, traz avivamento mesmo sobre esta célula, sobre as nossas vidas. Tem misericórdia de nós. Abba, Pai, misericórdia em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, Senhor, e declaramos cura, Senhor, cura sobre o emocional que estiver abatido, cura sobre a mente, cura sobre o espírito, meu Deus, declaramos cura, Senhor, pela vida deste povo, no nome de Jesus, e na minha família também, Senhor, em nome de Jesus te agradecemos pela certeza da resposta, amém, Senhor. Glória a Deus, meus amados, glória a Deus. Que o Senhor abençoe profundamente a vida de vocês. Eu declaro que esta semana vocês sintam o profundo amor de Deus, que o Espírito Santo abrace vocês e vocês sintam o fogo, o arder do amor de Deus na vida de vocês, e que vocês passem a decidir viver pela fé, não pelo que os teus olhos físicos veem, mas pelos que os teus olhos espirituais veem, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Paz seja convosco, meus amados.